E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Enquanto vou dando boas-vindas, já vou fazendo uma entrada aqui nessa região, procurando uma valorização do ativo, na expectativa que ele vá buscar a região mais acima, que ele possa fazer a onda ali e continuar seu movimento. Enquanto você vai chegando, vai se inscrevendo no canal, vai deixando seu like, você é muito bem-vindo aqui. Aqui nós estudamos análise gráfica, a análise gráfica que realmente te mostra o caminho da análise para que você tenha um entendimento claro, técnico, de como analisar o gráfico da forma correta, de como fazer a sua operação, sem passar por aquelas questões de setups mirabolantes, estratégias que não são funcionais. Ou seja, quanto mais você sabe analisar o gráfico e entender o preço, mais você sabe a causa do movimento. Tá lá, ó, entrada perfeita, né? Sem muito segredo, preço trabalhando, vou até tirar essa linha para você entender, preço trabalhando numa micro tendência de alta, já fazendo padronagem desde o passado do ativo, região de resistência, região de resistência não, região de suporte. Às vezes, pessoal, se eu troco alguma palavra, vocês me perdoem, porque às vezes eu estou aqui pensando, raciocinando uma coisa, ao mesmo tempo estou pensando e raciocinando, e às vezes eu penso uma coisa e falo outra. Então me perdoe se às vezes eu troco aí, se eu mostro aqui suporte e falo resistência, se eu mostro resistência e falo suporte, de alguma forma eu troco, me perdoe, tá? Mas aqui é questão do raciocínio, né? Você vai raciocinando e vai procurando entender em o gráfico, e a gente vai aqui tentando dar aula com o máximo de foco possível. Então, o preço aqui, ó, ele já demonstra o seu desejo de continuidade em alta. Quando ele faz mais um padrão aqui e começa também a colocar uma movimentação para que eu pense em compra, desde lá do passado ele já mostrava essa oportunidade que ele poderia vir buscar aqui liquidez, tá? Então, essa é a expectativa do gráfico. A expectativa do gráfico é que ele venha a continuar fazendo o movimento de compra, por isso a da minha entrada ali naquela região. A partir do momento que ele me mostra força, me mostra possibilidade, ele poderia até fazer um movimento aqui, ó, de correção e continuidade, mas ele já fez nesse doji aqui. Então, por isso da minha expectativa para que ele viesse fazer um movimento de alta e continuidade do preço, tá bom? Eu acho que quanto a isso, tranquilo, né? Você que está chegando no canal agora, que não conhece o canal, eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis para você estudar sobre padrões de vela. Esse e-book de 36 páginas, eu deixo aqui os 16 padrões de vela que eu, no meu entendimento, eles mais ocorrem durante as negociações e são os mais assertivos. É claro, né? Tudo é uma questão de encaixe de contexto. Você pode baixar inteiramente grátis para estudar. Lembrando que você vai conseguir o acesso aqui nos links do meu canal. Então, quando você vier nos links oficiais do canal aqui, você precisa entrar no link do canal do Telegram. É lá que está o download. Aqui você encontra o link para acesso ao treinamento, onde você, ao acessar e fazer a aquisição, você já recebe o e-mail para fazer a sua senha, já começar a estudar e ter suporte diretamente comigo. Você encontra aqui meu WhatsApp, você encontra ali o meu Instagram e também o Telegram para você fazer o download do e-book e acompanhar os alunos. Assim como nos links oficiais, assim como abaixo de toda a videoaula também. Então, uma vez que você acessa o canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada. Na parte superior, logo que você abre, já vê o ícone ali do e-book. Clica sobre o ícone e vai abrir dois links para você fazer o download, tá bom? E aí você escolhe qual você quer fazer download. Aqui você encontra resultados de alunos e as aulas do YouTube, ó, como o Alessandro aqui, batendo meta lindamente, ó. Olha os resultados do Alessandro. Aqui você vê o Israel,
batendo meta. Depois você pode ler aqui o que eles escrevem, o testemunho deles, a caminhada deles, porque se eu ficar lendo tudo que os alunos escrevem aqui, a gente acaba ficando muito tempo aqui na frente do gráfico. E tem muita gente que não gosta, né, de ficar vendo o resultado das pessoas. Tem gente que tem essa frustração pessoal na vida e se irrita com isso, mas cada um é cada um, né? Aqui você vê o Geilson, ó, batendo meta. Aqui você vê aqui, ó, as aulas que eu subo pro canal. Aqui você vê o Raik, que é o batendo meta. Aqui você vê, ó, o Fernando, ó, ele vai explicando a motivação da entrada, o porquê da entrada, explicando toda a caminhada dele. Tá no caminho certo, Fernando, segue o plano. Aqui você vê algumas análises, algumas entradas de alunos também, ó, por exemplo, aqui o Wagner fazendo uma entrada. E olha que interessante, o Wagner deixa um recado para todo mundo, né? É uma pergunta que eu sempre respondo todos os dias. Poxa, você opera em M1, análise gráfica, eu posso operar em M5? Olha só o que o Wagner escreve aqui, ó. Cadu, ele está operando em M15. Aí ele diz assim, análise gráfica, Hunter é vida, M1, M5, M15, M30, 1 hora, 4 horas, 1 semana, 1 mês, 1 ano, 10 anos, 100 anos, não importa. A análise é análise. Exatamente, né? O Wagner deixa aqui um recado para você que não importa qual o time que você opera, você vai aprender no treinamento que os gráficos são fractais e que você pode assim fazer os seus resultados. Aqui o aluno batendo meta também é extremamente positivo, e aí ele vai explicando que há um tempo atrás só falhava nas suas análises e aqui agora batendo meta, altamente lucrativo e assim por diante. Wagner de novo aqui, ó, Silvio batendo meta, e aí você pode entrar aqui, acessar, baixar o seu e-book e ainda acompanhar os alunos. E olha a entrada que eu fiz de compra aqui, pessoal. Será que foi uma boa entrada de compra? Boa, né? Aqui, ó, já te digo de cara aqui, ó, aqui nessa região de liquidez, o que teve de gente que tomou loss aqui, ó, muita gente tomou loss aqui por não entender como analisar o gráfico, mas faz parte, né? Faz parte. Enquanto uns correm atrás do conhecimento para crescer em conhecimento, outros se frustram, julgam, criticam e continuam no mesmo lugar. E assim a vida, né? Cachorros latem e a caravana passa. Procure fazer parte da caravana, procure fazer parte daqueles que buscam, que olham para frente. Esses dias eu ouvi uma frase muito legal de um testemunho de alguém um testemunho de alguém que trabalha no meio esportivo, falando que ele gostava de correr com os carros, tal, fazer corridas de carro, e aí ele foi uma vez correr e ele ficava muito preocupado no retrovisor, olhando para o passado para ver seus adversários. Ele chegou para o mecânico e diz assim, arranca os retrovisores do carro que eu não quero retrovisor, que isso está me atrapalhando, eu quero só olhar para frente. Eu quero saber o que eu estou fazendo, quero ver o que eu faço e quero olhar para frente. Eu não estou preocupado com quem está ao meu lado ou quem está atrás de mim. A vida, pessoal, é exatamente isso. Você tem que se preocupar com você, olhar para você, entender a sua dinâmica, a sua pessoa e pensar daqui para frente. Esquece quem está do seu lado, esquece quem está atrás. Siga o foco. Siga para frente. O gráfico é exatamente isso. Eu falo todos os dias aqui para vocês que gráfico é mérito. Meritocracia. Conquista aquele que senta o bumbum na cadeira e vai estudar de forma correta, com técnica, com paciência e disciplina, aplicando as técnicas que aprendeu. Compreendeu, pessoal? Foco. Muita gente agora chegando no fim de ano mandando um recado para mim pelo YouTube. Agora eu tenho que deixar de operar, porque agora está chegando o final de ano, agora isso, agora aquilo. Um monte de gente. Pessoal, gráfico é gráfico. Você vai abrir o gráfico, se você realmente aprendeu a analisar o gráfico, e você vai olhar se realmente você tem essa perspectiva para operar ou não. Não importa se é final de ano, se é começo de ano, não importa em que dia que você esteja. Analise o gráfico, veja com seus próprios olhos. Fulano ciclou, Ciclano falou, Beltrano falou, não importa.
Você, com seu conhecimento técnico, vá procurar conhecimento e vai entender se realmente existe oportunidade. Se existir oportunidade, você vai fazer a sua entrada. Se não existe oportunidade, você vai ficar de fora. Agora, pare de ficar olhando no retrovisor, pare de ficar olhando para trás, pensa para frente, entenda, você sabe analisar, você sabe as possibilidades, você sabe o risco, você sabe o porquê, então vai lá e faz. Ah, mas e se eu tomar o loss? Se tomar o loss, aciona o gerenciamento, aciona a gestão. O trader, ele tem um tripé na hora de operar. Ele tem que utilizar técnica, ele tem que utilizar mentalidade e ele tem que utilizar gestão de capital. Por exemplo, agora aqui, ó. Aqui para mim é uma entrada de compra. Ele está com força suficiente para continuar o ativo? Não, ó, ele está querendo me dar um loss aqui. A entrada realmente, ela seria plausível aqui para mim se o corpo do candle de alta viesse pelo menos aqui em cima. Ó. Ela não veio, mas mesmo assim eu arrisquei, porque estou lucrativo. Tanto é ó, que é uma entrada de alta. Você está vendo que o preço está continuando, mas ele fez justamente uma correção ali bem naquela região. Ah, Cadu, ele corrigiu naquela região e acabou te tirando do trade. Ó. Eu sei que ele fez uma correção e acabou me tirando do trade. Não importa. Agora eu sei o que ele está fazendo, eu vou buscar a entrada perfeita. Eu vou corrigir a análise e vou entender o que ele está fazendo. Eu sei que aqui ó, é uma entrada de compra. Eu sei disso. Aqui é uma entrada de compra. Melhor ainda se ele tivesse o corpo fechado ali em cima, como eu falei para você, ó. Se o corpo tivesse fechado próximo ao pavio do candle de baixo, melhor ainda, mas assim ele não fez. Mesmo assim, eu fiz uma execução de risco, esperando que ele fizesse o movimento, e ele não fez. O que aconteceu? Tá lá agora, ó. O que aconteceu? Ele fez a entrada, ele fez a movimentação esperada, logo após que eu fiz a minha entrada. Deixa eu tirar essas linhas aqui para a gente estudar a entrada que eu acabei de falar para você. Ó. Qual a expectativa aqui? Ó? Este movimento aqui mostra fraqueza na região. Ah, Cadu, mas tem pavio aqui, o candle fez esse pavio gigante, o candle está entrando com pressão de fluxo, o candle tarará, 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 tarará. Todas as vezes vem esse questionamento. Senta o bumbum na cadeira e estuda que você vai entender o porquê. Este pavio aqui não tem nada a ver com pressão de força de queda. Primeiro você tem que entender o que o gráfico está fazendo. Eu não posso entender que um movimento como esse está perdendo força numa região como essa. Pelo contrário, ele está ganhando. A partir do momento que entra essa pressão de candle aqui, ele já forma um padrão para mim. Qual seria o melhor padrão? Seria o fechamento deste candle aqui, ó. Seria o fechamento deste candle nesta região. Assim, seria a melhor oportunidade. A melhor oportunidade seria ele ter feito esse movimento para eu dar minha entrada. Ele não o fez. Você mesmo viu que o candle acabou fazendo um fechamento aqui, ó. Fez o fechamento ali. Ah, Cadu, e o que aconteceu? Eu, entendendo que o movimento é de alta, mesmo assim eu fiz a minha entrada. E o que aconteceu com o candle? Ele fez o movimento A, B, e aí eu peguei ele aqui no C, sabendo da continuidade do preço. Independente que se ali foi errado ou não, e eu ter tomado aquele loss ali, não importa. Eu sei a direção da tendência. Eu sei para onde a tendência vai. Eu sei o que o gráfico está fazendo. Então eu tenho que colocar o quê? O meu raciocínio, a lógica da movimentação no entendimento gráfico. Padrão apareceu, padrão de continuidade ali de tendência apareceu. Eu sei como é que a tendência está se comportando, eu sei para que lado o ativo vai, eu sei para que lado o preço vai e eu vou fazer o movimento. Uma dica para você aplicar esse padrão aqui, ó.
Você tem que firmar o seu pensamento não em pavio, pessoal. O seu pensamento tem que estar sempre no corpo. Por quê? O corpo de um candle demonstra o volume financeiro da negociação. Então, todas as vezes que você vê um corpo num candle, é uma tendência cheia, uma tendência forte, uma movimentação. Quando você vê um pavio em uma vela, você está vendo uma tendência quebrada de forma fractal. Se você não está entendendo nada, quem está no treinamento vai entender. E se você está boiando, não está conseguindo compreender nada, está perdendo tempo. Vem estudar com a gente que você vai ver como a sua vida vai mudar. Então, a partir deste momento, tecnicamente, eu já começo a ver uma outra movimentação. Qual seria a melhor possibilidade de entrada? A abertura de candle, volume rompendo máxima do candle anterior para eu fazer a minha entrada. Isso aqui é o padrão ideal para eu fazer uma entrada naquela região. É o padrão ideal. Ah, Cadu, o que aconteceu ali que o padrão não funcionou? Não foi o padrão que não funcionou, foi o Cadu que fez uma entrada de risco. Por quê? Porque o padrão fez movimento, mostrou aqui briga de compradores na região, só que na hora de ter o detalhe da entrada, o volume financeiro não demonstrou movimentação de força. Ele não veio nem 50% do movimento do candle anterior. Mas o Cadu, mesmo assim, procurou fazer o movimento. O que ele fez? Por quê? Altamente lucrativo, você coloca em risco às vezes alguma entrada. Ele faz movimento então de ABC, porque ele precisa ganhar força para romper esta região de 50%. E fez o que o candle fez. Fez o movimento que ele fez. Aí sim ele fez um movimento de rompimento de 50% do candle, e quem já é mais avançado em questão de suporte e resistência e entender tendência, vai entender o porquê que ele fez esse movimento de 50% e porquê que ele continuou a movimentação. Então, você utilizar um padrão de vela da forma correta, existem alguns detalhes que você precisa aprender. Por isso que lá no treinamento, pessoal, quando a gente vai fazer a execução do gráfico, é a última coisa que você aprende no treinamento. Porque você vai precisar entender toda a movimentação gráfica, toda a movimentação lógica, para você compreender o porquê de uma entrada. A entrada ela vai ter validação, ou ela vai ter a forma correta de entrar quando o encaixe do padrão de vela está encaixado com o contexto. Então aprenda como aplicar o padrão de vela dentro do contexto da análise do gráfico. Dentro do contexto do gráfico, ou aprenda a aplicar o padrão de vela fazendo a leitura gráfica na região de suporte e resistência. Porque aí você vai entender, por exemplo, analisar a vela com calma, a forma de entrada com calma. Isso vai te dar um gabarito de movimentação. Como aqui, ó. Como eu fiz essa USD JPY a primeira vez? O que aconteceu quando eu fiz essa entrada em JY a primeira vez? Eu já sabia da movimentação do gráfico. Eu já sabia para que lado o gráfico ia. Então, eu fiz a minha entrada e esperei a movimentação do gráfico, esperei o gráfico fazer a movimentação. Aqui eu esperei ele fazer o ABC e continuar o movimento. Aqui eu esperei ele fazer o movimento. Aqui, mesmo eu sabendo de uma possível correção, eu fiz a minha entrada. Logo, tomando esse loss, olha o tamanho do volume deste candle, olha o tamanho do volume deste candle e olha o tamanho do volume deste candle. Pessoal, ele tem que chegar pelo menos aqui, ó. Aqui é a região de liquidez, então o gráfico vai buscar. Olha só, ele veio próximo ao gap aqui e agora fez uma consolidação. Então você tem que reparar nesses pequenos detalhes. Isso faz toda a diferença na análise gráfica. Isso faz toda a diferença na hora que você vai analisar o gráfico. Você tem que chegar no gráfico e verificar se os padrões que você utiliza, eles se encaixam na sua leitura gráfica. O que é uma leitura gráfica? É você entender a causa do movimento aplicando justamente a lógica do preço.
Qual que é a ação do preço na região? O que o Price Action está te mostrando? O Price Action me mostra um padrão ali de continuidade de movimentação. Opa, então tem continuidade. O Price Action ali me mostra uma oportunidade de correção. Opa, então vai ter correção do ativo. Então isso vai moldando você nas suas análises. Por exemplo, eu utilizei aqui o SDJPY. Eu utilizei apenas um ativo para bater uma meta tranquilo, para fazer as coisas de forma tranquila. O SDJPY, tomei um loss aqui, e depois o SD novamente aqui com duas entradas praticamente um 3-1. Quando eu abro o gráfico novamente e vou procurar uma oportunidade, vamos ver EURO-GBP, como o EURO-GBP está trabalhando. Eu chego aqui nessa região, começo a ver EURO-GBP trabalhando desta forma, eu começo a ver o que então? O gráfico fazendo movimentações. Quando o gráfico trabalha com movimentações próximo a regiões travadas assim, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ficar fora de alguns movimentos do gráfico. Por exemplo, este gráfico aqui, qual a perspectiva de movimento dele? É continuação de uma tendência? É continuação de um candle ali de baixa? Eu vou procurar fazer pelo menos mais uma entrada de baixa ali na região, na esperança que ele venha fazer esta movimentação aqui, que ele venha buscar essa região. Cadu, eu entrei no gráfico, eu não consigo ver essa movimentação de tendência, eu não consigo ver essa perspectiva de movimentação, o gráfico não apresenta uma movimentação assim próxima, então eu vou ficar de fora. Então você fica de fora. Cadu, eu consigo entender essa movimentação, eu consigo ver a movimentação, para mim está claro, então eu vou fazer um movimento, então você vai lá e faz o movimento. A perspectiva da ação do ativo na região vai de acordo com o contexto que ele te mostra. Se existir a oportunidade da entrada e a movimentação para você fazer o seu trade e bater a meta, ótimo, se não, não, fiquei no 0 a 0. Fiquei no 0 a 0 aqui. Qual a perspectiva de movimentação aqui? Que o gráfico venha buscar a região máxima. Tem a região máxima, tendência com movimentação, regiões aqui fazendo movimentação gráfica, mas eu não posso pensar num ponto como esse e pensar em correção. Olha o fluxo do movimento. Então eu vou fazer a movimentação de entrada. Cadu, no fim fechou no 0 a 0 ali. Nem para você, nem para o mercado. Sim. Agora, pensa bem. Começou a entrar volatilidade. Agora tem alguns eventos acontecendo. Eu já sei que agora o gráfico começa a ficar arriscado na entrada, mas eu já sei qual é a perspectiva do movimento. Você entendeu qual que é a dinâmica que eu estou falando? Eu sei qual é a perspectiva do movimento. Se eu vejo padrões de vela como esse, por que eu vou pensar em corrigir em padrão de vela como esse, assim como um movimento de tendência como essa? Neste exato momento que eu entro no gráfico, eu não posso pensar em uma compra antes que o gráfico chegue nessa região. Antes que tenha uma movimentação de candles me mostrando que o gráfico ali naquela região perdeu força, começou a entrar compradores na região e eu vou pensar em compra. Então eu tenho que ter isso muito bem definido, muito bem definido. Fez uma pequena correção e o preço ainda continua ali naquela região brigando com o ativo, Então continuamos aqui no 3 a 1, né? Como não fiz a entrada aqui, ficou no 0 a 0, continuamos no 3 a 1. Vamos ver um outro movimento aqui. Se existe a aplicação, nós fazemos nossa entrada. Se não existir aplicação, vamos ficar de fora da movimentação. Gráfico novamente, fazendo uma perspectiva de movimentação. Sobe um pouquinho que eu te pego ali, sobe um pouquinho que eu te pego. Vou pegar ele aqui na movimentação. Lembrando sempre, pessoal, daquilo que eu falo para você do entendimento da movimentação do gráfico. Todas as vezes que você for olhar um gráfico, veja pela ótica da perspectiva da movimentação do gráfico. Você tem que entender o gráfico de uma forma clara, de uma movimentação clara. Aquela entrada que eu fiz de continuar a tendência,
Aquela região lá no passado tinha muito pavio. Então já dá para entender que naquela região o poder de atração e expulsão do preço ali da região, se a gente pode usar esta palavra, vai ser bem assim, vai atrapalhar, né, na hora da análise. Agora entradinha aqui, show de bola, simples, perfeita, uma entrada aqui que eu ensino no treinamento, basicamente, é só olhar o que está acontecendo com o gráfico, faz 1, 2, 3 e pô! Entrada perfeita. Inclusive tem um aluno novo, novíssimo hoje, que fez exatamente essa entrada aqui no treinamento, já mandou para mim, era 5 horas da manhã a sua entrada. Perfeito, entendeu exatamente o funcionamento do gráfico. Cadu, mas como que você consegue fazer uma entrada tão tranquila assim, Entrou vendido, preço continua. Pessoal, padrão de vela. Padrão de vela. Na região, olha aqui, vamos desenhar um gráfico para você ver, que eu sei que você gosta. Região de fundo, suporte, região de resistência. O preço chegou na resistência. Cadu, tentei entrar já vendido aqui, neste movimento. O preço não fez a movimentação. Então o que ele fez ali? Ele fez o A, B, C, que eu ensino aqui. Eu ensino, tem aulas aqui sobre isso. A hora que ele faz o movimento, pessoal, a entrada está gravada aqui. Ele fez o movimento da onda. Ele só está mostrando para mim assim, Cadu, eu costumo brincar, eu não sei você, hoje é proibido, né? Você já ouviu falar de estilingue, que é uma ferramenta após a funda do passado, onde tinha uma forquilha com tripa de mico. Eu sou da época, pessoal, que eu ia no rio pegar argila e fazer os meus projéteis para jogar no estilingue. Então tinha projeto grande, projeto pequeno, mas eu não era aquele cara de ficar jogando em pássaro, essas coisas. Eu estilingava cerca, coisa, sabe? Então imagina um estilingue. É isso que você não entende na hora de usar um padrão de vela. Isso aqui é um estilingue, Ele dá uma estilingada. Eu poderia falar para você assim, eu vou ensinar a técnica revolucionária, o setup do século 21, chamado estilingue. Todas as vezes que o gráfico faz este movimento aqui, quando ele está numa região de resistência ou suporte, ele praticamente faz uma estilingada. Ele faz movimento, retorna para fazer, igual o estilingue quando você puxa a funda, né, que seria a funda moderna, puxa para esticar e soltar o preço. Então geralmente quando ele faz isso, o preço vem com força. Eu ensino esse movimento 1, 2, 3 aqui, já falei diversas vezes. No treinamento então você vê isso muito a fundo. A partir do momento que ele pode buscar região. Olha só, a partir do momento que ele dá a chamada estilingada aqui, então eu vejo o padrão de vela, olha só, eu vejo o padrão de vela acontecendo, fazendo a leitura do gráfico correta. Por quê? Eu tenho aqui, região de resistência, eu tenho aqui, região de suporte e tenho aqui região de suporte. Então, a partir do momento que ele faz esse movimento de estilingada aqui, eu aprendi a utilizar o padrão de vela dentro de uma leitura gráfica em regiões de suporte e resistência. Região de resistência, o padrão de vela acontecendo, o grande setup da estilingada, onde eu sei que ele pode ir primeiro movimento. Suporte. Olha o que acontece aqui com o pavio do candle. Toca exatamente na região. Do jeito que ele toca depois, ele explode o preço para cima. Então eu já sei que ele pode vir buscar esta liquidez e esta liquidez. E repare, quando eu faço a entrada aqui no movimento do gráfico, eu tenho espaço para que haja a estilingada aqui. Só para você entender de uma forma clássica, né? Para você não ficar de uma forma clássica, aliás, boiando. Uma forma coloquial, como eu já disse para você, aprendi com o meu grande mestre, a utilizar de parábolas para ensinar as coisas mais complexas. Então eu sei que na hora do movimento, a estilingada pode vir até aqui. Então tem espaço para o movimento. Você tem que aprender a ver
passo. Por isso que a leitura gráfica é tão maravilhosa. Cadu, como é que você vai continuar conseguir fazer uma leitura gráfica do gráfico de forma clara? A partir do momento que você consegue ter um entendimento da movimentação e ter a habilidade de continuar fazendo a movimentação, você vai entendendo a movimentação de forma simples. Entendeu? Aprendendo como aplicar o padrão de vela, fazendo a leitura gráfica em região de suporte e resistência. Isso é um encaixe, pessoal. É claro que você não vai aprender assim, vou aprender o padrão de vela, vou aprender a leitura gráfica e depois suporte e resistência. Não. É o contrário. Você vai aprender a fazer toda uma leitura gráfica de causa de movimento, definições de regiões de suporte e resistência e depois a aplicação do padrão de vela. Aqui é como se eu estivesse fazendo de trás para frente para eu definir a minha entrada. E esse raciocínio você vai desenvolvendo com o tempo, tranquilamente. Desde que você sente o bumbum na cadeira e se dedique. Todo o conhecimento que eu tenho, que eu possuo, eu entrego para vocês no treinamento. Está lá. Por um valor irrisório, um passo a passo, suporte diretamente comigo a todo o tempo. Estou lá tirando suporte, tirando suas dúvidas, corrigindo seus erros, para que você cresça e por mérito vença nesse mercado. Mas é preciso o quê? Dedicação, ter vontade, ter decisão do que fazer. Eu gosto muito, pessoal, quando um aluno entra no treinamento e fala assim, professor, vim aqui para aprender, leve o tempo que for, mas eu vou dominar os gráficos. Quando uma pessoa fala isso, pessoal, eu já sei que ali ela já virou a chave dela do sucesso. Por quê? Porque ela está com determinação de aprender todas as teorias, de colocar em prática e a reiterar os estudos, reiterar os movimentos, reiterar a aplicação, leva à perfeição. Então os movimentos repetitivos no gráfico vai te levar à perfeição, vai levar você a ter o entendimento e a compreensão de tudo aquilo que você faz. Tá bom, pessoal? Não quero me alongar, né? Finalizamos aqui praticamente com 4-1 e aquele 0 lá, no finalzinho ficamos no 0-0, mas 4-1 altamente lucrativo neste momento, nessa sessão aqui. Eu espero que você que queira aprender, o treinamento está aí, pessoal, está aberto, você pode fazer parte. Vamos começar a aprofundar para que você em 2024 só venha colher frutos. O preço é irrisório, baixo custo, eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Se você quiser realmente aprender a ter o suporte diretamente comigo, os links estão aí abaixo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo também pelo meu WhatsApp, pelo Instagram aqui. Você que está aqui no YouTube, todos os dias eu trago conteúdo aqui. Não esquece de ativar as notificações, não esquece de se inscrever no canal. Deixe seu like para ajudar o canal e quando você for comentar, você vai comentar com a hashtag da aula de hoje. A hashtag da aula de hoje, eu até pensei em colocar estilingue, sabe? Mas como estilingue é alguma coisa hoje meio que proibido, eu acho que é bom não colocar estilingue não. Então vamos colocar assim, ó, padrão de vela. Como nós falamos bastante de padrão de vela, sobre como utilizar o padrão de vela, então vamos colocar padrão de vela. E aí a pessoa quando lê o seu comentário e lê a hashtag padrão de vela, ela vai ficar interessada em saber do que nós tratamos. Eu vou saber que você acompanhou a aula até o final, que está valendo a pena trazer conteúdo para você, que está valendo fazer valer todo o tempo que eu fico aqui à disposição, gravando minha tela e trazendo conteúdos para vocês. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais, tenha evoluído um pouco mais com essa aula. Te espero ver amanhã aqui numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus. Fui!